Olá, Lucas. Opa, olá. Tudo bom? Bom dia. Tranquilo. Bom dia, Isa. Começar com você. Espera só mais um minutinho. E aí a gente começa, tá bom? Bom dia, então, para os meus dois alunos. Gente, hoje, o que eu preparei? Né? Eu quero dar o gabarito das questões que eu pedi para que vocês pudessem fazer, tá? O da página 142 a 145, né? As letras de A a I, ok? Vou pedir, né? Vou falar tanto aqui quanto na aula que está gravada, que você faça, por favor, a continuação desses exercícios, tá? O número 2 até o número 5, beleza? Para que a gente possa já ter um arquivo, um questionário já todo respondido, para que já fique com base para a prova. Na sexta-feira, a gente vai ter o conselho e lá a gente vai ter o acesso ao calendário do quarto bimestre. Então, provavelmente, no nosso encontro de segunda-feira já vai estar tudo delimitado, né? Data de entrega de T1, prova, enfim, todas aquela rotina, né? De avaliações e fim de bimestre. Então, a gente fica com menos um trabalho para ser feito, né? O que é corrigir as questões. Eu marquei, né, alguns tópicos e eu vou, né, passar para vocês. A gente vai poder falar sobre essas questões com um vídeo que eu coloquei lá na plataforma, que é de um vídeo só de observação em relação ao quadro que a gente está trabalhando, que é a volta do filho pródigo, tá? Vocês vão ter total condições de continuar a responder a essas questões, tá? É interessante que mesmo que você tenha um gabarito, que você corrija, porque na hora da prova você vai poder falar com o seu entendimento e tal, se você pegou todas as questões, assim, né? Se você conseguiu entender, do que fica melhor do que decorar, beleza? Então, vou colocar aqui o livro de vocês, página 142, e todas as perguntas relacionadas a esse primeiro bloco em relação a esse quadro aqui, que vocês já sabem qual é. Vou só subir ele aqui rapidinho para você visualizar novamente, tá? Então, tudo que a gente for perguntar é relacionado a esse quadro, tá joia? Que é a volta do filho pródigo de Rembrandt. Beleza? Então, vamos lá. A letra A fala o seguinte: o que você vê na imagem? Pontue somente o que é visualmente concreto, ou seja, suposições, sentimentos ou razões de ser, tá? Então, você não precisa expressar a sua opinião, é dizer exatamente o que está vendo, tá? Isso a gente fala que é uma leitura da imagem, é dizer exatamente o que vê e não interpretação, não dando a sua interpretação daquilo que está vendo, tá? É uma leitura de um texto, simplesmente você lê, você não está interpretando nada, você só está lendo. Tá? Então, tem algumas observações que, mesmo sendo respostas, uma resposta pessoal, tem observações que precisam ser assimiladas ou elencadas na sua resposta. Tá? Então, uma delas é o seguinte: contém essa figura, né, nesse quadro, 6 personagens, sendo que 3 deles estão na luz. Um personagem veste roupas vermelhas e tem o cabelo raspado, enquanto os outros têm vestes mais novas,
tá? Essa é uma observação que precisa ser colocada. Outra observação ou são, né? 4 personagens apenas observam a pessoa de vestes rasgadas e sem um sapato, que está ajoelhada e é recebida pelo personagem masculino, aparentemente mais velho, devido à sua barba branca e postura curvada, tá? São 2 observações que precisam estar na sua resposta. Você pode elencar várias outras observações, tá? Mas essas 2 são as principais. Letra B. Quais são as cores que têm mais destaque em toda a composição? Onde elas se encontram? Então, as cores são tons alaranjados, amarelados e terrosos, um pouco mais claro. Existem personagens com túnicas vermelhas. A cor vermelha está nas vestes de 2 personagens, dos 2 personagens de barba. Tá? Então, isso é uma observação. Exatamente do que você está vendo. Letra C. Indique os contrastes da pintura de Rembrandt. Atente para o fato de que contrastes são choques de grande diferença, as quais podem ser concretas ou não. Então, a gente vai encontrar contraste entre a escuridão do fundo e a claridade do primeiro ponto. Isso é a observação de contraste gritante que tem nessa imagem, tá? Outra observação de contraste é a pobreza e o desespero representados no homem ajoelhado e a riqueza e a serenidade representada nos outros personagens. Então, a vestimenta também mostra 2 contrastes muito fortes. Então, a gente tem a luminosidade e a vestimenta como 2 elementos de contraste. Ok? Letra D. Dos 6 personagens que podemos ver, quais são os principais? Como você chegou a essa conclusão? Então, tem 2 personagens principais enquadrados pela luz e pela plataforma alaranjada e elevada. Então, é o pai e o filho, pródigo, tá? Um segundo, né? Esses 2 são os principais. Um terceiro, que poderia ser principal, é o filho. O restante só compõe uma cena, tá? Mas os 2 principais são o pai e o filho, ok? A letra F, e eu botei aqui um asterisco, que eu preciso que você realmente coloque esse asterisco aí, para você prestar bastante atenção nesse tipo de questão, tá? Você precisa ver aonde tem mais luz e aonde tem menos luz, e retratar isso em forma de cores. Então, como que está aqui, ó? A imagem a seguir mostra um mapa de calor do tórax de uma pessoa, com as partes mais frias sendo mostradas em azul e as mais quentes em vermelho, tá? Então, cores quentes, vermelho, amarelo. Começa a esfriar, você vai para o roxo, né? Que é intersecção do quente com frio, e os tons frios, azul e verde, tá? Então, é aquela escala de cores lá do 6º ano, ok? Aquele círculo cromático de cores quentes e cores frias, ok? E aí, como seria o mapa de calor da tela de Rembrandt estudada por nós? Onde veríamos vermelhos, amarelos, verdes e azul? Então, aqui está por escrito, mas pode ser que essa questão venha para você fazer uma representação em cor, tá? Então, lá, a silhueta dos personagens, e você tem que pintar o que está mais quente, o que está mais frio, tá? Por isso, atenção para esse tipo de questão, tá? Ela pode estar ou não na sua avaliação. Então, fiquem atentos para pintar de forma correta. E aí, aqui dá um bizuzinho, né? Uma resposta. Pode haver uma variação, né? Em relação ao seu olhar, da onde você identifica que está mais quente ou mais frio, e aí o que é mais quente? É onde está batendo mais luz, onde está sendo mais forte a sua visão. E mais frio, o que compõe toda a cena, tá? Então, a gente pode destacar naquela figura, né? Se a gente fosse só representar com cores. Vermelho,
a túnica, que são as túnicas que aparentam na foto, o amarelo, que é o rosto dos personagens barbado, e as costas do homem ajoelhado, e verde, né? Verde e azul, restante da plataforma, tá? Então, os pontos de destaques do quadro em questão de mapa de calor é dessa maneira, ok? Depois você pode colocar a cor que quiser, mas assim, esses elementos têm que estar exatamente pintados dessa maneira, tá? Letra F. Algum elemento pictório, ou seja, cor, linha, forma, texturas, que se repetem em torno do filho pródigo? Como eles se relacionam e trazem equilíbrio para a composição? E aí é uma resposta sim. Cores escuras no plano do fundo e cores mais claras no primeiro plano. Linhas verticais que variam de tamanho e contraste com a linha menor. Cores vermelhas quentes nas túnicas e um amarelo bem claro no rosto do homem, nos homens de barba. Ok? Então, essa é a resposta da letra F. A G, também coloquei um asterisco e também precisa ter atenção, tá? Porque por mais que seja é uma resposta assim totalmente visual, tá? Você só vai identificar. E essa é a resposta. Então, atenção para esse tipo de questão também, tá? Ela é boa para estar numa prova, numa avaliação. Pense agora nos planos visuais. Primeiro plano, plano médio e plano de fundo. Imagine que os 6 personagens são formas ovais. Desenhe no retângulo a seguir as 6 formas ovais, que são os personagens, e organize cada um em seu plano de visão, como a obra de Rembrandt. Quem está no primeiro plano, PP. No médio, M. E no fundo, F. Lembre-se de manter a relação de proporção de tamanhos entre os ovais, tá? Porque aí a gente vai saber o que é mais destaque. Então, aqui, primeiro plano, como a gente falou, tem o filho e o pai, que apesar de não estar no centro do quadro, é o que está de mais destaque. O restante aqui está tudo meio que no escuro, certo? A luz bate nesses dois e no filho, que está à esquerda. Tá? Tanto é que ele é colocado aqui como primeiro plano e médio. Ele faz a intersecção desses dois. Tá? Ao lado, temos um servo que está sentado, de chapéu preto, então ele é plano médio. E ao fundo, quase na escuridão, a gente vê um cara perto de uma entrada e uma silhueta, provavelmente, de uma mulher na outra. Então, são tamanhos diferentes, tá? Em proporção em relação aos do primeiro plano, e eles fazem parte dos personagens que estão lá no fundo, quase que na penumbra, ok? Volto a repetir, muita atenção para esse tipo de questão, tá? Letra H. Lembrando que esta é uma interpretação da parábola do filho pródigo, feita por Rembrandt. Descreva quem faz o quê e para quem, e o que acontece na tela, tá? A gente fica mais fácil a gente descrever esses personagens porque a gente conhece a história. Então, a gente pode deduzir quem é o principal, quem é os secundários, tá? Quem estava ou não presente numa possível realidade, né? Numa possível representação dessa realidade, tá? Mas nem todo mundo tem acesso, ou acesso tem, mas assim, não tem o conhecimento dessa história, né? Não é obrigado a ter conhecimento dessa história. E essa leitura se faz importante porque é a mesma coisa quando te perguntam para você ler aquela imagem do Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares não, do Dom Pedro, quando proclamou a independência. Você tem que saber todo o contexto histórico e tentar jogar para aquela tela e imaginar se aquilo foi ou não real, e aí começar a destrinchar. Tá? Então, é o mesmo tipo de exercício. Então, vamos lá. O filho pródigo, que torna a sua casa, é a figura ajoelhada. Tá? Então, a gente já viu o contexto do filho pródigo, até quem não tinha conhecimento, né? A gente leu sobre essa história.
Então, se ele é o arrependido, se ele é que está voltando para casa, certamente ele é a figura ajoelhada, tá? E seu pai, o homem mais idoso, de barba branca, o abraça. Então, é o mais velho da cena, justamente por conta dessa característica da barba branca e um pouco encurvado. Então, isso faz com que a gente deduza que ele é o pai, tá? O irmão mais velho, que também está banhado pela luz, está de pé do lado direito. E aí você fala, pô, Flávia, como que a gente sabe, né? Pode deduzir que esse cara era o irmão mais velho e não um personagem qualquer. Se você reparar bem, você vai ver que ele está com a mesma capa, mesmo tom de capa que o pai estava. E também estava barbado, né? Então, fazendo uma representação. Ele era a continuidade do pai naquele contexto, tá? Então, aqui, as figuras mais ao fundo, quase imperceptível, parece ser uma mulher, talvez uma figura materna. As outras duas figuras podem ser servos ou outros familiares, tá? Tem uma escala de servo, nem todo mundo era empregado, né? Era empregado, era servo, empregado, mas nem todo mundo era escravo, tá? Tinha o contador, né? Tinha quem vendia, o comerciante, eram servos, né? Prestavam um tipo de serviço para você, era tipo um funcionário, beleza? Mas nem todo mundo era escravo. E nessa cena a gente pode observar bem isso, tá? E por último, e não menos importante, é a letra I. Há pouco movimento na tela de Rembrandt, mas ainda assim nossos olhos fazem um caminho entre os personagens ao olharmos para ela. Qual é o caminho que você vê? O que faz nossos olhos perceberem esse movimento implícito? Então, vamos lá. A luz guia nossos olhos da parte esquerda inferior do filho pródigo até a parte direita superior no rosto do irmão mais velho que está em pé. Então, assim, é um exercício total de observação do direcionamento de luz. Todos os outros personagens, estão na penumbra, tá? E esse contraste de luz e sombra, a gente já cansou de ver, já cansou de falar, era um dos principais elementos do barroco, tá? Essa dualidade entre luz e sombra. Foi aí que começou toda essa brincadeira de contrastes em relação à luz, ok? E aí, agora, peço novamente, tá, galera? Por favor, continuem fazendo esses exercícios. Não pedi nada na aula gravada, na aula que já está lá na plataforma. A gente continua observando mais elementos em cima dessa imagem, tá? Destrinchando mais coisas e elencando, né? Mais observações, tá? Então, eu peço que vocês tentem assimilar, tá? E assim, eu acredito que com essas informações você vai conseguir responder tranquilamente o restante e não pedir mais nada em relação a isso, ok? Próxima aula, como eu comecei falando, provavelmente a gente já vai estar com todo o nosso calendário, não, provavelmente não, com certeza, a gente vai estar com todo o nosso calendário definido, e aí a gente vem falando, então, de prova, T1, conteúdo, enfim, tá? Lembrando que esse questionário, né, todos os questionários, e principalmente o do livro, é uma boa fonte de consulta, já é um questionário para as avaliações. Ok? Dúvidas, segundo ano, querido? Sim ou não? Ou cálice para sempre? Não tem, não. Cálice para sempre. Cálice para sempre, então, né? Está entre nós, deixa eu ver aqui rapidinho, um segundo. O Diogo está aí? Diogo. Oi. Diogo, você não quis fazer a recuperação, não? Foi que dia? Que eu perguntei até lá no grupo da escola, não achei. A recuperação, a prova foi quinta-feira. Quinta da semana passada ou dessa? Não, quinta-feira, foi dia 15, dia dos professores, numa quinta-feira a prova, estava lá na plataforma para ser feita. Olha só, sugiro. Fala, perdão. Mas foi só liberada dia 15 ou tipo assim?
Isso. Aí você foi liberado dia 15, 8 horas, e você tinha até dia 16, às 5 horas da tarde, para enviar a prova. Tá? Então, assim, ainda há tempo, enfim, não sei se ainda há tempo, mas de qualquer forma, peço que você entre em contato lá com a coordenação, tá bom? Porque se houver, falar assim, Flávia, sei lá, Diogo, nananã, pode liberar? Tá tranquila, é só lá fazer a prova e entregar para mim, tá? Porque eu tenho um prazo para devolver essas provas para devolver essas notas para coordenação, ok? E aí, como tem Mas é só falar com coordenação lá? fala com alguém na escola, enfim, né? Para você ter a chance deles liberarem para você fazer. A prova já está liberada, mas para você fazer a prova, poder mandar e subir um pouco essa média, tá bom? Pode deixar. Mas avisa lá, tá? E o Gustavo, tá aí? Não, né? Por favor, vocês que têm acesso ao Gustavo, fala a mesma coisa, porque eu não sei se ele não sabia, estava meio aéreo, assim, como o Diogo estava, ou se não quis mesmo fazer. Então, pede para ele entrar, por favor, em contato com a coordenação, tá bom? Beleza? Fora isso, gente, bom final de semana, bons estudos aí. E semana que vem, se prepara, porque vai vir todas as disciplinas, todas as matérias já com as suas datas e tal, e aí começa aquela loucura de fim de ano. Tá joia? Um bom final de semana, bom final de semana, uma boa semana. Eu vou falar com o Gustavo. E a gente está se falando. Por favor, Lucas, fala assim, tá? Um beijo, tchau, tchau para vocês. Qualquer coisa é só me dá um oi. Tchau. Tchau.